Meu nome é Roldão Barros Júnior, eu sou gestor de comunidades aqui no Hub, né, analista de inovação. É um centro de excelência em empreendedorismo inovador no estado de Goiás, ligado à nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado. A gente está aqui na rua 261, setor leste universitário, bem próximo aqui do Basileiro França, né, na mesma quadra, e próximo da Praça Universitária. O Hub, ele existe com o propósito de ser um conector no estado de Goiás para o ecossistema de inovação, né? A gente chama de ecossistema porque ele é alimentado por diferentes entes, né, diferentes agentes que trabalham com inovação. Então a gente está falando de universidades, como é o caso da UFG, a gente vai estar falando de instituições como o Sebrae, que está aqui hoje, né, vocês vão pegar um pouco da nossa estrutura sendo utilizada aqui hoje. A gente vai falar do próprio governo, a gente vai falar de empresas, né, que trabalham com inovação e tecnologia, startups de base tecnológica, né? Então são vários atores, né, trabalhando para que a inovação ela aconteça, porque você não consegue inovar sozinho, né? Então, esse tipo de espaço ele existe em alguns lugares do Brasil, né? Não são todos os estados que têm um espaço público como esse. Goiás é o único no Centro-Oeste por enquanto, mas ele existe justamente para facilitar que essas pessoas se encontrem, né? Essas empresas e entidades conversem. Ó, nesse formato de hub público, né, ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, ele é o único do estado de Goiás, tá? Ele é um centro, o nome até que a gente dá oficial para ele é CEI, é diferente do da UFG porque a gente tem dois S, né? É CEI. O CEI é um Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador. Ele é o primeiro no estado de Goiás, mas a ideia é que ele vá se espalhando aos poucos, igual as escolas do futuro, por exemplo, que a gente tem, que são outra iniciativa que a gente tem no governo do estado, e que hoje já são 5 unidades. Essa é a primeira unidade do Hub, ela foi inaugurada em agosto de 2023, né? Começou a operar em agosto de 2023, e a gente está aí completando um ano então de operação. Quando as pessoas chegam no Hub, elas passam por essa entrada que hoje está toda ocupada, né? Então hoje não tem como passar pela catraca, mas a gente tem acesso aqui a uma arena para mais de 200 pessoas sentadas, né? Então pode ser usado para evento, como é o caso desse do Sebrae, mas as pessoas podem ficar aqui também trabalhando, estudando, enfim. Entendi. Se quiser mostrar um pouquinho, vocês vão pegar ela um pouco bagunçada hoje, mas é um pouco E disso. tem acessibilidade, Roldão? Aqui a gente tem, né, acessibilidade no prédio, mas é um prédio reformado, né? Então esse prédio ele já existia antes, era de outra Secretaria de Estado. Então ele foi adaptado, na verdade, para ser acessível, né? Se ele fosse construído do zero, ele provavelmente seria um pouco mais acessível do que ele é. A gente tem a questão das rampas, a gente não trabalha com elevador aqui, mas a gente tem uma plataforma, né, para as pessoas. E todos os acessos que você consegue fazer de escada, você consegue fazer de rampa também. Então, aqui na Hub é uma empresa nova, né? Então eu queria perguntar se você sabe sobre acessibilidade nesses eventos, nessas palestras que acontecem aqui, acessibilidade em Libras. Como que funciona? Você já pensou sobre isso? Sobre acessibilidade Já em Libras? é uma questão em discussão. Em alguns eventos a gente tem poucos, tá? Aqui a gente recebe muito evento, faz alguns, né? Foram mais de 200 eventos realizados em um ano de operação, quase 250. Geralmente eventos de governo tem um pouco mais essa preocupação e alguns outros eventos não, né? Então a gente não tem esse controle. Por exemplo, amanhã tem um evento sendo organizado pelo Sistema S, que é o Sebrae. E aí a gente não obriga eles a terem, então fica a cargo de cada organização ter ou não esses intérpretes juntos, né, para poder deixar essa acessibilidade. E na própria equipe, por exemplo, a gente não tem uma pessoa ou algumas pessoas intérpretes, né? Então a gente tem essa falha mesmo. A ideia do Hub é fomentar o estado, né, começando por Goiânia, para que existam mais startups mesmo, mais pessoas interessadas em empreender com startups no estado de Goiás. O Hub, como política pública, ele existe justamente para que mais pessoas entendam, e aí em diferentes níveis, né, o que é uma startup. Então, vai ter pessoas em estágio muito inicial mesmo, e pessoas que já têm startups ou investidores, enfim, tem um público muito diverso aqui,
Mas a ideia como política pública é que Goiás cresça nos rankings, né, de inovação e de número de startups no Brasil mesmo. Essa daqui é a nossa copa, né? A gente tem uma copa que é de uso compartilhado das pessoas do coworking. A gente tem 2 andares de coworking aqui, com mais de 80 posições. E as pessoas podem usar esse espaço, ele é aberto para todo mundo que tiver com acesso ao coworking no dia, né? Nosso coworking ele é gratuito, então as pessoas, a gente exige só um cadastro delas, né, que é gratuito, para que elas tenham acesso a toda a estrutura. Então elas podem agendar no site o lugar que estiver disponível. E a copa é de uso compartilhado, todo mundo pode usar os refrigeradores, o micro-ondas, né, para poder almoçar. E quem tiver aqui nos nossos eventos também faz uso desse espaço para os coffee breaks. E sobre a manutenção desse espaço, qual que você tem uma noção de quantos são os funcionários que tem aqui? Seja efetivos, seja vinculados, seja terceirizados? Tá. Da Secretaria de Estado a gente não tem ninguém fixo no Hub, então a Secretaria está sempre visitando a gente, né, para poder acompanhar mesmo o projeto. E a gente tem na equipe do Hub, entre os analistas de inovação e os analistas técnicos administrativos, a gente tem 14 pessoas, né, que são ligadas ao Porto Digital, que é a organização social que cuida desse espaço, é a mesma que cuida do Porto Digital em Recife, né, que são 3 bairros do Recife que trabalham em inovação. É um case bem legal, já com 24 anos. E além disso, a gente tem a equipe terceirizada também de aproximadamente 10 pessoas, entre vigilantes, né, pessoal, equipe de limpeza, de segurança. O pessoal vai usar isso aqui amanhã para um dos eventos, então eles vão configurar. Mas é um auditório para 100 lugares que a gente tem aqui, né? Então, aquele espaço que vocês viram logo na entrada, que tem um escadão, ele faz o nosso teto aqui do auditório, né? Sim. E aí as pessoas podem usar, também é gratuito o espaço, né, de locação. A única coisa, aí já entra na casa da política pública, né? Quem que pode usar os auditórios do Hub Goiás? Qualquer pessoa, entidade, instituição que tiver ligação com o assunto de empreendedorismo ou inovação, né? Então, que ajude a gente nesse propósito de alavancar o número de startups em Goiás. Ou de fazer a transformação digital no governo, melhorar o serviço para a população, enfim. Nesse sentido, né? A gente já recebeu demandas de outros setores, por exemplo, como reuniões de empresas fechadas, como apresentações artísticas. Aí a gente já cede realmente só quando a agenda está mais vazia, né? Porque aqui no Hub o objetivo é a gente sempre colocar em primeiro lugar o bem comum, né? Assim, o máximo benefício para a população possível, em detrimento do benefício individual, né? Seja de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Os valores do Hub, né? Que aí o Hub é esse conjunto, né? Então, essa questão de missão, visão e valores, ela não está desenhada para a gente, pelo menos enquanto Hub Goiás, mas tem algumas questões que a gente compartilha, né, e dá para falar. Por exemplo, a questão da transparência é muito importante, porque é uma instituição pública, né? A questão de colaboração é muito forte aqui, né? Porque é um hub, o espaço todo, toda hora ele te convida a estar com outras pessoas compartilhando, não estar sozinho, isolado, né? E basicamente são esses dois, assim. Aqui dentro a gente até brinca que é onde a inovação se conecta, a casa do Goiânia Inovador, mas é nesse sentido de que é um espaço para acolher quem quer trabalhar com essa questão em Goiás, mesmo que não saiba nada, e conectar com outras pessoas que já sabem um pouco mais e que podem compartilhar, né? Podem, enfim, ensinar, aprender junto. O Hub Goiás ele nasceu a partir do Marco Legal da Inovação em Goiás, né? No final de 2022 ele já foi pensado para existir, né? E quando ele foi pensado para existir, além do espaço físico que gerasse essas conexões, possibilitasse que essas pessoas se conhecessem e fizessem negócio, ele foi pensado também para fomentar isso, né? Via Secretaria de Governo mesmo. Então, ajudar com fomento, né, em dinheiro e, em alguns casos, também em apoio qualificado para essas pessoas e para esses negócios, né? Então, mentorias, programas de aceleração, em alguns casos, incubação, né, que a gente vai começar a ter aqui também.
pré-aceleração. Então, desde quem tem uma ideia de negócio, ainda não tem CNPJ, não tem equipe formada, até quem já tem CNPJ e está faturando. E esse espaço? Esse é um espaço de jogos. Geralmente a gente não tem o fliperama, tá? Isso aqui é por conta do Sebrae, do evento de amanhã. Mas a gente tem o pimbolim, o pebolim, a ping-pong e a sinuca para o pessoal usar, além do escorrega, né? O pessoal pode descer também. A gente queria saber sobre a segmentação e o alvo. Quem que o Hub quer atingir? Ele existe para todo cidadão, então ele é um pouco mais amplo, né? Mas ele existe para todo cidadão que já empreende ou quer empreender com um negócio de base tecnológica, então com startups, né? Ou que quer trabalhar com inovação em alguma área, pode ser na indústria, no governo, mas ele não é segmentado nesse sentido, ele é uma política pública mais ampla que existe para conversar com quem, aí o segmento, né, é com quem quer trabalhar com startups. Desenvolvimento dos programas de marketing de vocês, como que vocês fazem essa divulgação, esse planejamento do marketing do Hub? Então aqui no Hub Goiás a gente tem uma analista que trabalha com a questão de comunicação, né? E 2 analistas que trabalham com a parte de inovação em gestão de comunidades. Então, gestão de comunidades aqui, ela está separada do marketing, mas a gente trabalha muito junto, né? Então, nessa questão de relacionamento. Por exemplo, se eu tenho um programa existente ou para ser divulgado, a gente trabalha esse relacionamento e quando essas pessoas entram, né, elas já começam a virar ali um grupo mesmo, para a gente trabalhar essa questão de pertencimento. Então, sempre que um programa termina, é uma festa, né? Assim, e essas pessoas continuam alimentando o Hub Goiás, né? Então, para as próximas turmas que virão, para apoiar novos negócios, para continuar essa jornada em conjunto, né? Então, a ideia é que quando um edital termine, por exemplo, essas pessoas não sejam 20 negócios isolados em Goiás, mas 20 negócios que continuam trabalhando junto, de alguma forma. Entendeu? Inclusive, no último negócio que a gente teve, no último edital que a gente teve, depois de negócio de impacto socioambiental, eles já começaram a fazer negócio entre si. Né? Então, é mesmo a construção de uma rede, né, em Goiás. E como que os profissionais aqui do Hub, eles desenvolvem essa formação na área do marketing? O time tem uma formação bem mista, né? Eu sou jornalista graduado, passei também pela FIC no mestrado em comunicação, né? Com pós em marketing, pós em design também. E no time de comunicação, a nossa analista também, ela é jornalista por formação, na UFG também, com doutorado em comunicação. E a outra analista já é formada em artes. Então vai depender muito do que a gente, da vivência que a gente tem no próprio ecossistema. Assim, todo mundo que entrou no Hub Goiás já tinha um trabalho, de alguma forma, no ecossistema goiano de inovação. Como que vocês desenvolvem as ideias para esses novos produtos e serviços? Os produtos do Hub, eles são pensados sempre coletivamente, junto com o governo, Porto Digital, né? Em alguns casos com a nossa secretaria, em alguns casos com a nossa secretaria e outras, né? Como é o caso do Govtech, que foi pensado com outras 3 secretarias de governo, né? Agora, os produtos de comunicação, a gente tem muita liberdade para trabalhar internamente, a não ser as que têm diretrizes claras do governo de Goiás. Por exemplo, o uso de qualquer plataforma da Meta. A gente segue as diretrizes do governo. Então, a gente não faz nada que o governo não faria. Né? Por exemplo, o nosso Instagram ele é todo diferenciado, né? Tem toda uma configuração que é mais restrita por causa dessa questão governamental mesmo. Mas, por exemplo, se for o caso de entrar no TikTok, se for o caso de entrar, né, enfim, em outra plataforma, a gente pode fazer desde que passe por comitê. Aqui a gente tem uma questão de ter um comitê de governança, né, que aí tem a secretaria junto com o Porto Digital. Mas as sugestões são dadas pelo próprio time mesmo. A gente passou ali pelo coworking, né, a parte de baixo, e aqui a gente vai ter as salas do coworking, né, são salas de reunião para 4, 6 e 10 pessoas. São 4 salas de reunião, elas são agendadas por hora, o mesmo sistema que faz o agendamento do coworking, né. E elas estão disponíveis para toda a população também. Aí não tem distinção de se trabalha com startup ou não, é mais o uso do espaço público mesmo. Quais são as parcerias chaves de clientes e fornecedores? A gente tem 2 clientes principais, né? A gente tem a população goiana como cliente, né? Porque é um serviço ao cidadão, e a gente tem as próprias secretarias de governo como clientes também do Hub, né? O Hub acaba funcionando muito para viabilizar muitas coisas, né,
dentro do estado de Goiás. E aí a gente tem, entre parceiros, assim, a gente tem mais de 10 tipos de parceiros mapeados, né? Então, universidades são parceiros em potencial, Sistema S é parceiro em potencial, indústrias, né? Porque a gente também pode trabalhar com inovação aberta para além dos editais, né? Então a gente pode trabalhar levando inovação, né? Linkando justamente essas partes, tanto as startups quanto grandes corporações, governos, etc. Dá para fazer muita coisa aqui dentro. Então são vários stakeholders, assim, vários clientes. Essa parte ela dá acesso de escada, né? Para o segundo andar do Hub, que é onde fica o nosso coworking, o nosso espaço de mini auditório e de lounge, né? Então, ele também pode ser acessado por rampa ou por plataforma, né? Aqui a gente teve um evento de uma Secretaria de Estado, né? A Secretaria de Administração, junto com uma Prefeitura Municipal anterior. E aqui a gente tem 44 lugares. Como que são essas parcerias? Termo de cooperação, né? Então a gente faz um termo de cooperação mesmo para entender quais os objetivos das duas instituições e como elas podem cooperar mesmo, né? Hoje a gente não tem um termo específico com nenhuma universidade, a gente está fechando um com a PUC agora, que está próxima da gente, a UFG já se aproximou com algumas partes dela, né? Então o SEI está bem próximo da gente, o CEIA está bem próximo da gente também, né? Que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. O Parque Tecnológico, né? Samambaia também está próximo da gente, mas a gente não chegou a firmar um termo de colaboração, a gente sempre conversa muito, interage muito, né? Se apoia muito. O CEIA já fez algumas coisas com a gente, né? Por exemplo, os nossos hackathons e beatons, eles estiveram, né? A gente fez quatro eventos já, né? Quatro eventos com sucesso e eles estiveram juntos com a gente desde o comecinho. Então, é um hub bem novo, mas desde o começo a gente já tem essas parcerias nascendo, né? Mas institucionalmente, assim, a universidade inteira ainda não fechou com a gente. Esse é o segundo coworking, ele é um pouco menor que o primeiro, mas ele é mais silencioso, então algumas pessoas preferem ficar aqui do que lá embaixo, né? Vai mais do perfil do usuário mesmo. É um pouquinho de tudo, a gente já teve aqui mapeado, desde estudantes, profissionais liberais, vem muitos profissionais liberais para cá, pessoas autônomas, startups inteiras, a gente já viu até equipes inteiras de algumas empresas, por exemplo, a Gavi Resort já teve aqui, e algumas startups também, elas aparecem aqui, né? Que é um espaço gratuito, né? E é próximo, assim, tá? A gente está bem no setor universitário, então acaba facilitando um pouco também. Você tem outro hub do próprio Sistema S, tem outros hubs que estão começando a querer ser esse ambiente de inovação também. E qual que é o diferencial? Não, a gente tem hubs até mais antigos aqui em Goiás, né? Todos eles são ou uma iniciativa, por exemplo, do Sistema S, né? A gente tem o SESI, com um hub aqui em Goiânia mesmo. E a gente tem outros hubs, acho que entre os mais antigos a gente tem o Gintec e o próprio Hub Cerrado, que acabou de fazer 5 anos, né? Então hoje são parceiros, mas são instituições que chegaram antes da gente, né? O diferencial do Hub Goiás é que ele é uma política pública, então ele não vai olhar o usuário nunca como um cliente, assim, né? Ele vai olhar como cidadão, né, uma prestação de serviço. Então, claro que isso também implica em algumas limitações, né, mas a configuração do Hub ela é pensada para que isso aqui seja sempre de uso compartilhado, que o uso coletivo seja sempre sobreposto ao uso individual. Então, tem situações no Hub Goiás que vão diferenciar ele de alguns outros hubs. Por exemplo, existem dias que a gente pode fechar o hub inteiro, se for o caso, para poder realizar um evento, porque é um evento que vai impactar, por exemplo, amanhã a gente tem a jornada, né, do Sebrae aqui, que é focado na população jovem, é um evento gratuito, é um evento que multiplica pessoas tanto para o mercado de trabalho quanto para empreendedorismo. Então, a gente está falando de um evento que vai impactar 300 vidas de uma vez, assim, e que precisa de um espaço, né, para poder ser realizado. E esse espaço acolhe bem esse tipo de iniciativa. Então, nesses casos, o hub pode ser fechado, né, independente de ter um agendamento, por exemplo, né, esse tipo de coisa. Aqui a questão pública e coletiva ela é priorizada
Ao passo que a individual ela é muito respeitada, mas ela sempre cede lugar para o que é coletivo, né? Então, esse é o principal diferencial daqui, que vai incomodar algumas pessoas, com certeza, né? Que estão acostumadas a ter um espaço de coworking, não de hub, né? Mas a gente existe aqui como política pública mesmo, para ajudar o Estado de Goiás a ter mais acesso a coisas que até então estavam limitadas, né? Alguns espaços. Então, o principal diferencial é esse, pensar um espaço assim como uma política pública, pensar um espaço assim como algo coletivo e, por exemplo, por mais que seja do governo de Goiás, a ideia não é que a gente tenha só uma panelinha do governo de Goiás aqui dentro, né? Então, por exemplo, a Universidade Estadual de Goiás não é a única universidade que está aqui dentro, né? A gente não tem só secretarias de governo do estado trabalhando aqui, então a gente tem algumas secretarias municipais também, né? A gente tem várias instituições, pessoas de qualquer, assim, a gente não olha nada disso, assim, aqui é um espaço para o cidadão mesmo, então o diferencial é esse, né? A única coisa que a gente pede é cadastro para configuração de relatório mesmo, então a pessoa dá um nome CPF na entrada e é isso, né? Ela tem acesso aqui ao espaço. Como que é esse mix de marketing de vocês? Então, como espaço público é um pouco complicado de pensar nessa mesma lógica, né? Mas então, assim, a gente aqui tem todo o espaço gratuito hoje, né? Então o preço que a gente está falando custo zero aqui. E quando existir, que a ideia é que o hub ele seja sustentável, né? Com o passar do tempo. Como política pública, provavelmente vai ser um custo bem baixo, assim, comparado ao mercado, diferente do mercado. A praça do hub, ela é complicada, assim, porque o nosso objetivo é alcançar todo o estado, mas são 246 municípios, então a gente acaba alcançando Grande Goiânia, por enquanto, e com algumas iniciativas editais a gente consegue ter acesso ao interior, mas não ainda a toda a rede, né, dos 246 municípios. A gente já acessou algumas regiões nesse primeiro ano de hub. Né? A nossa promoção, basicamente, é pela rede do governo, então a gente usa muito a internet, né? Funciona bastante para o Hub Goiás, mas o que funciona para a gente também é toda a rede de relacionamento que a gente e que o governo tem. Então a gente usa das plataformas de governo para acessar a televisão, rádio, né? Todas essas outras mídias que o próprio governo já tem acesso. Então a gente meio que usa isso como extensão para poder atingir o público, principalmente a população que está menos ainda, com menos letramento digital, né? Digamos assim. Não é porque é um espaço focado em startups que pessoas que têm baixo letramento não possam acessar. Com relação ao produto aqui, né, o que a gente mais divulga? A gente tem aqui vários editais que saem hoje pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, eles saem daqui, também saem da FAPEG, né, mas quando geralmente é focado em startups, eles saem daqui, né, do Hub Goiás. A gente tem os próprios espaços de coworking, os espaços de eventos, alguns eventos que a gente promove. A gente tem algumas formações que a gente vai começar a dar também, tem uma trilha formativa sendo pensada, né? Apesar de não ser uma escola. Tem a questão dos mentores, né? Como a gente trabalha em rede, então agora tem um programa do governo que chama Mentores da Inovação, que está sendo operacionalizado aqui também. Então a gente vai conseguir ofertar para todo o estado, para outras empresas, para outros hubs, igual você falou, nos hubs particulares, uma série de mentores gratuitos que querem ajudar voluntariamente outros empreendedores em início ou em uma fase anterior à dele, da pessoa que está mentorando, né, de carreira. Né? E aí, isso é feito a partir de uma trilha formativa, acompanhamento, né, tem toda uma sessão para garantir que, todo um processo para garantir que a pessoa que precisa de mentoria e o mentor, eles estejam ali compatíveis, né, com um pouco mais de experiência que o outro, ajudando o outro. Acho que deu para conhecer bastante sobre o Hub, você falando sobre como surgiu, como que foi. As outras entidades queiram fazer sobre outros temas envolvendo isso, mas não tão diretamente também. Sim, aí como que acontece aqui? Todos os eventos aqui, eles passam por uma curadoria para garantir que o tema esteja próximo de alguma forma. Então acontece às vezes de, por exemplo, uma formação que possa ajudar o empreendedor a acontecer aqui, um evento importante, por exemplo, que tem a ver com meio ambiente, mas trabalho com inovação aconteça aqui, né? Então aqui é mais um espaço para poder, tipo, vocês vão fazer o próprio evento de vocês? Tipo, às vezes sim, mas, por exemplo, igual no primeiro ano de operação, sim, a gente teve 250 eventos
E aí desses eu acho que a gente deve ter feito, sei lá, 10% disso, sabe? Assim. Nossa. Então a gente recebe muito evento. Hoje mesmo vocês acompanharam a desmontagem de um ali e a montagem de outro. Esses não são eventos do Hub, mas a gente recebe aqui, por exemplo. Eu pensava que vocês faziam, não recebiam. Não. Mas que legal isso que é um espaço público. A gente é um espaço público mesmo, porque como que foi pensado enquanto política pública? O governo seria custoso demais para o governo, né? Sim. Garantir que fosse custeado sozinho, só pelo governo, uma equipe tão grande que conseguisse fazer esse tanto de coisa. Então é mais estratégico por parte, né, da política pública promover e receber também. Mas aí os eventos eles têm essa ligação com o tema para garantir que esse espaço ele seja conhecido como um espaço para isso, né, para o fomento de inovação e empreendedorismo inovador, e que outras instituições elas contem com o Hub mesmo, entendam esse lugar como um conector mesmo, sem essa questão de competitividade, né? Como que vocês recolhem e analisam as informações sobre os clientes? Quem frequenta o Hub? A gente tem algumas bases de dados que podem ser usadas, né? Então a gente tem um sistema de agendamento que já pergunta de qual categoria a pessoa é, enfim, né? Não pergunta coisa demais também, por causa da LGPD. Né? A gente tem o cadastro das catracas. Nos eventos também, a gente faz o controle de quem entra e pede a avaliação do evento. E aí, na hora de avaliar, a pessoa pode, né, deixar. E todo mundo que passa pelos programas, a gente também qualifica no começo, no meio e no final também como tem sido a experiência dela aqui no Hub, né? E a gente acabou conhecendo um pouco, não muito, né, dos dados desses clientes, assim. A gente sabe mais ou menos assim o perfil, né? É uma coisa que a gente não pergunta tanto é a idade, então eu não sei o perfil de idade dos usuários do Hub, por exemplo, né? Porque essa idade ela não consta no nosso cadastro. Então não sei te falar se tem mais jovem ou se tem pessoas mais da minha idade ou pessoas mais velhas aqui, por exemplo, né? Isso não está sendo quantificado por enquanto. Isso é o que a gente chama de lounge. Ele é um espaço de descanso, mas ele pode ser usado também. A hora que vocês chegaram, tinha um pessoal fazendo reunião aqui, né? Ele é aberto, as pessoas podem usar se elas se sentirem à vontade para usar assim, né? Então é aquela brincadeira que eu fiz. O tempo todo o espaço ele está te provocando para você compartilhar com os outros. Então, no caso deles, quem estivesse aqui podia ouvir o que eles estavam falando, né? Então é um pouco disso, assim. E além disso, a gente tem só mais uma copa e os banheiros aqui, né? Na parte de cima. E esse banheiro aqui? Pois é, os banheiros de baixo, eles são separados por gênero, masculino e feminino, e eles têm chuveiro também, né? Então a pessoa pode chegar enfim, se ela vier direto da academia, se ela estiver passando o dia por aqui, precisar tomar um banho, uma ducha, ela pode fazer isso lá embaixo. E aqui em cima o banheiro ele é unissex cabinado. Então, tudo que você vai ter nesse banheiro são cabines, né, para fechar, e as pias também, que são bem amplas, bem abertas, e o banheiro todo ele é bem aberto, assim, justamente para evitar qualquer tipo de situação, né? Mas ele é bem... Assim, legal, né? Os espaços tinham que ser... E aí quem pensou nele, né, pensou de uma forma que as pessoas pudessem ver quem estava aqui, né? Então aqui o que a gente sugere, até por questão de limpeza mesmo, é que pessoas do gênero feminino fiquem desse lado, pessoas do gênero masculino fiquem desse, mas não é um impeditivo. Eu posso entrar ali, uma mulher pode entrar aqui, né, enfim. Sim. E esse banheiro acaba ajudando algumas pessoas a ficarem mais confortáveis aqui, que a gente tem algumas pessoas não binárias que frequentam o Hub, né, então... Esse espaço aqui é o quê, Lucas? É a nossa sala de administração. Essa é a nossa salinha bagunçada de administração, mas é aqui que tudo acontece, né? Esse é o time de inovação. A Suelen é a minha parceira aqui na gestão de comunidades. A gente tem a Liana, que é a líder de inovação aberta. E ali a gente tem a Letícia também, que trabalha com startups e novos negócios, responsável pelo edital Eleve, né, que está cuidando dessa parte. As outras equipes, né, ficam aqui o pessoal da TI e aqui o pessoal do financeiro. Como que vocês medem essa satisfação de quem vem, de quem usa, das próprias secretarias desses clientes? Como que vocês têm essa métrica? Hoje a gente já faz as pesquisas, elas não são obrigatórias ainda. Poderiam ser, mas não são ainda. Então elas são voluntárias, a gente sai mesmo pedindo a cada evento que é realizado, e às vezes para os usuários do coworking também, né, de 2 em 2 meses mais ou menos a gente manda pedindo para
a medição do NPS mesmo, né? É pelo NPS. De marketing aqui, o que eu acho bem diferente e desafiador, apesar de não ser exatamente o analista responsável pelo marketing, né? É que aqui a equipe é muito enxuta. Então, meio que todo mundo tem que se ajudar, né? Inclusive a analista de marketing ajudando o resto do time de inovação e o resto do time de inovação ajudando a analista de marketing. Outra diferença que eu vejo daqui para outros lugares que eu já trabalhei, né? Eu já tenho aí 12 anos de carreira, é que aqui a pessoa de marketing ela é considerada uma pessoa do time de inovação. Então, ela é uma analista de inovação também. Isso significa que é uma pessoa com propriedade no ecossistema justamente para entender e comunicar e ajudar com que outras pessoas que estão fora dessa realidade, elas consigam acessar isso também, ao mesmo tempo que pessoas que já estão imersas nisso consigam não achar que a linguagem está, sei lá, simples demais, né? Tá? Então é sempre um meio termo, assim, né? Então toda a parte do time, incluindo a parte da comunicação, está focada nessa questão da inovação, né? Você viu, por exemplo, que a parte de tecnologia e a parte de financeira, ela está separada. No caso da comunicação, do marketing, aqui isso não acontece. Ela está junto do resto da equipe de inovação. Está junto com, às vezes as pessoas estão escrevendo os editais, estão pensando os programas, ajuda a pensar isso junto, né? Com o viés da comunicação mesmo. Como comunicar isso, como ter mais impacto com isso, né? Quais estratégias seguir, mais ou menos. Essas são as diferenças que eu vejo. Já trabalhei em outros lugares que a comunicação ela ficava bem isolada, né? Geralmente são times maiores, bem maiores, né? Mas que ficam em uma salinha separada, por exemplo. Assim, eu, no máximo, tenho um contato ali com a direção aqui, nem o nosso chefe tem uma sala separada, por exemplo, né? A gente está junto com o superintendente aqui dentro. A gente queria conhecer um pouco mais sobre você. Uhum. Quem é você? Como que você chegou até aqui? Eu sou goiano mesmo, goianiense, né? Sou a única pessoa da minha família, do meu núcleo familiar mesmo, que é goiano. Meu pai é mato-grossense e minha mãe é mineira. E eu trabalhei por 11 anos com comunicação mesmo. Então, eu trabalhei primeiro com jornalismo e relações públicas, até migrar depois para branding e design, né? Muito na parte de estratégia mesmo, e comunicação publicitária, escrita. E na pandemia eu cheguei no universo de comunidades. Então, né, no meio daquele universo que todo mundo estava preso em casa, conhecendo coisas novas, eu acabei conhecendo o universo de negócios de impacto e conheci o conceito de comunidade de inovação. Então, foi em 2020 que eu fundei um negócio chamado Bicha Cria, que é um negócio de impacto que está sendo acelerado agora pela Todos com a Nívia. E entrei nesse universo de inovação também, fazendo cursos, né? E aí, em 2022, eu comecei a trabalhar com essa questão de comunidades, né? Primeiro com uma consultoria de design de Belo Horizonte, e depois como consultor independente. E aí, em 2023, né, em julho de 2023, eu fiquei sabendo da vaga aqui no Hub Goiás. Já conhecia o Porto Digital por causa dessa vivência de ecossistema, né? Mas já estava trabalhando como voluntário também, né? Já estava com acesso a algumas comunidades, já tinha participado de Campus Party, por exemplo. Então, essa participação em eventos ela é muito relevante para quem quer trabalhar com comunicação, porque são assim que as vagas chegam, né? Então, fica até uma dica aí para quem é estudante e quer se inserir nesse tipo de ambiente. E fiquei sabendo da vaga, foi um processo seletivo muito rápido, assim, as vagas ficaram abertas por pouco tempo, a seleção foi feita rápida também, então em agosto eu já estava aqui, né? Fiquei sabendo da vaga em julho, e em agosto eu já estava trabalhando aqui no Hub e estou aqui até agora também, né? Então, a boa parte do time está do mesmo jeito que entrou, mas acontece muito de como o Hub ser uma vitrine, né? De as pessoas acabarem identificando outras oportunidades. Isso é muito aceito, é muito ok aqui dentro, tá? Porque a gente acaba continuando em contato depois e trabalhando junto, mas em instituições separadas depois. Eu estava aqui pensando em relação à vaga para PCDs, para pessoas surdas, no administrativo, porque eu sou estudante de administração. Como que seria essa possibilidade? Eu sei que a nossa empresa maior, que é o núcleo de gestão do Porto Digital, tem, o governo também. No Hub a gente ainda não tem ninguém. Mas pode ser com certeza eu vou ajudar a puxar a orelha também, para a gente poder verificar essa situação. Eu torço para que mais surdos venham para cá, que tem essa acessibilidade, eu torço por isso. Que bom. Te interessou o lugar? Sim, eu gostei bastante, muito interessante, porque eu moro próximo aqui. Então, me despertou essa vontade dessa vaga, se um dia puder, né, surgir.
Queria agradecer, em nome de toda a equipe, né? Teve outras pessoas que não puderam estar aqui, mas elas ajudaram, então estão dispostas a vir conhecer ainda mais depois desse vídeo gravado, né? Mas é isso então, Rodão. Muito obrigado pela Eu que agradeço. E pela entrevista, por apresentar esse espaço e essa iniciativa enorme, que eu acho que todo o estado de Goiás ganha com isso. É isso. Espero vocês aqui depois, né? Venham para cá, acessem o site do Hub, participem dos editais. Se tiverem dúvida, entrem em contato também, porque os editais é para todo mundo. A gente tem edital aberto agora, inclusive, Acelera Go, para quem tem ideia só, não tem CNPJ. Então, aproveite. Certo.